Paz do Senhor, irmãos, boa noite, aqui estamos nós, mais uma vez, não é? Para celebrarmos nosso culto regular. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós temos o nosso culto na igreja, então como não podemos deixar de estar reunidos, mesmo que através desses instrumentos, né, da mídia, nós vamos estar aqui celebrando o nosso culto. Então eu espero que você já tenha tido aí o seu momento de louvor e adoração com a sua família e também as suas orações. E eu vou orar agora. Eu já tive o meu aqui de adoração, não é? E vamos orar para dar início a esse momento. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, em adoração e exaltação ao Teu santo nome, declarando Tua soberania, Tua majestade, o Teu domínio. Nós Te adoramos e nos submetemos à Tua vontade. Sim, Senhor, como o Senhor nos ensinou a orar, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, a começar pelas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, e não somente em nós, mas também a Tua vontade seja feita através de nós. Oramos, ó Deus, para que neste momento o Senhor se faça presente. Cremos que mesmo não estando juntos fisicamente, o Senhor é um Deus onipresente e nós estamos unidos, ó Pai, em torno desta palavra, deste momento. Por isso cremos que o Senhor se faz presente sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, onde quer que nós estejamos. Vai, Senhor, e abençoa cada lar. Abençoa cada vida, cada família, em nome de Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, sustenta-nos na força do Teu poder. Pai, que a luz do Senhor brilhe através das nossas vidas. Que seja assim, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja visto na Tua igreja. Em nome de Jesus. E que o nosso testemunho, Senhor, possa redundar em salvação de muitos. Eu oro e suplico que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então, estamos aqui, né, no nosso estúdio improvisado aqui em casa e nessa experiência nova, né, de comunicar através do vídeo. Mas o Senhor está dando graça e Ele vai continuar nos sustentando e nos mantendo unidos. Estejamos sempre assim, prontos a compartilhar uns com os outros nesse momento difícil as nossas necessidades. Hoje eu estava de manhã orando, tendo meu tempo devocional e fiquei pensando naquelas pessoas que estão passando agora por ansiedades e angústias, porque tem gente que precisa trabalhar todo dia, e o dinheiro que eles têm, que eles trazem para casa, é o dinheiro do trabalho do dia, não é? Eu fico pensando no taxista, fico pensando no motorista de aplicativo, fico pensando naquele pedreiro, seja lá qual for a profissão, aqueles que trabalham e que precisam, não têm assim um salário fixo, não tem uma garantia, né, de uma estabilidade e coisas assim. Como que isso pode estar gerando no coração dessas pessoas ansiedades, preocupações? É um tempo de tribulação. Ouvindo o que foi falado ontem pelo presidente, que se essa situação continuar, a sociedade pode entrar em convulsão e as coisas podem piorar se tudo ficar parado. Eu vi um vídeo sobre um caminhoneiro que disse que ia parar de transportar porque ele já estava,
né? Não estava achando restaurante para comer. Então há algumas coisas assim que são complicadas nessa situação, nessa decisão de recolher todo mundo para casa, parar, né, a economia do país, e se teme algo que seja mais pesado e complicado que possa acontecer. Nós estamos apenas no começo de algo, ou seja, uma semana que nós passamos dentro de casa e já tem gente assim angustiada, que não sabe como, né, não está aguentando mais ficar dentro de casa. Até vi uma reportagem que depois da quarentena na China, um tanto de divórcio que aconteceu, porque aí o marido e a mulher começaram a brigar demais dentro de casa, porque o marido normalmente está fora de casa, e se ele fica dentro de casa é um problema. Coisas assim que são, né, resultados dessa situação anormal, dessa situação difícil. Mas eu fiquei pensando na história da igreja e pensando em quanto sofrimento, quanta perseguição, quantas situações terríveis que a igreja do Senhor tem passado ao longo da sua história. E o que a palavra de Deus diz para o futuro também, sobre perseguições, sobre sofrimentos, e qual é a nossa posição. E eu estava lendo aqui em Apocalipse, a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, a palavra de Deus para a igreja de Esmirna, dizendo assim, Apocalipse 2:8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Aleluia! Então, essa palavra aqui dizendo sobre qual é a nossa disposição, né? A igreja, ela é forjada para isso. Deus já nos preparou para isso. Somos um povo que tem uma resiliência, uma capacidade de suportar angústias, suportar seja o que for, por causa do Senhor Jesus. E quando a gente pensa aí de algumas privações, algumas situações de falta de comer, alguma coisa assim, quantos irmãos, quantos na história da igreja foram tirados das suas casas, foram destruídas as suas famílias. Me lembro há pouco agora o Estado Islâmico lá no Oriente executando cristãos, os cristãos ali na Síria, os cristãos coptas do Egito sendo exterminados, executados porque eram cristãos. Tem muita gente animada a matar cristão. Tem muita gente que pensa assim, que nós somos uma praga, alguma coisa que tem que ser extirpada, eliminada da face da terra. Tem muita gente animada dessa forma. E nós vivemos em uma situação que nós não passamos por isso. De modo que esta aflição que nós estamos passando agora, ela é, na verdade, muito pouco diante do que tantos já sofreram na história da igreja. Tem um outro texto aqui em Apocalipse, no capítulo 13, que há muito tempo eu estava lendo, alguns anos atrás. O Senhor falou algo comigo aqui muito, muito interessante, muito bom. Diz assim, no capítulo 13, verso 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, que no verso 17 diz o quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Já pensou nisso? Vai chegar uma época, o tempo aqui da tribulação, em que aqueles que estiverem ali durante a tribulação, e a palavra de Deus diz que aqueles que não colocarem, né, a marca da besta, não forem marcados, aqui no capítulo 20, verso 4, diz: vi também tronos, e nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, e vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então estes que vão ressuscitar aqui nesse momento, né, que foram vistos aqui e que ressuscitaram e reinaram com Cristo também durante 1000 anos, estes passaram por este momento e não receberam esta marca, e se eles não receberam esta marca, eles também não puderam nem comprar e nem vender. Já pensou nisso? Eu lembro que quando eu li isso, eu perguntei ao Senhor assim: Pai, como que essas pessoas, como que a igreja, né, independente aí da posição pré-tribulacionista ou tribulacionista, estes aqui que foram fiéis e que não marcaram, não se deixaram marcar e que foram privados de comprar e vender, como essas pessoas viveram? Como que vão ser sustentados? E quando eu perguntei isso ao Senhor, o Senhor me levou lá em 1 Reis capítulo 17, é onde eu quero chegar, né, nessa palavra com os irmãos. E 1 Reis capítulo 17 é o início, né, da história de um homem que tomou uma relevância muito grande aos olhos de Deus, na história da nossa fé, o Elias. Começa exatamente aqui no capítulo 17. Fala de Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, que ele disse a Acabe, que era o rei de Israel, aquele rei perverso, aquele rei que tinha uma esposa terrível chamada Jezabel, que é esse homem aqui, né? E o que levou o povo a uma idolatria terrível. Ou seja, o Elias, ele foi um profeta em meio a um tempo de uma grande idolatria, um afastamento de Deus, né? Quando a gente fala essas coisas, parece o nosso tempo, não é verdade? O tempo que estamos vivendo. Então ele fala aqui que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O Elias orou, lá em Tiago 5 fala isso, que ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos, e a terra passou uma angústia, de uma grande fome. E o Elias, ele é importante para nós. O Elias, ele tem assim uma figura significativa para a igreja. Quando o Elias ele surge ali com Moisés no monte com Jesus, aquele monte da transfiguração, e naquele momento com Jesus surge Elias e Moisés representando as duas alianças, né? E Elias então ele toma essa representatividade da igreja, até porque também o Elias, ele no capítulo 2 de 2 Reis, o Elias ele é arrebatado, né? Elias ele vem ali, verso 11 diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, ele e Eliseu,
e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então esse arrebatamento de Elias, ele o torna, né, essa figura dessa igreja. E por isso o Senhor me levou aqui em 1 Reis 17, porque ele falou comigo exatamente isso, que o Senhor, ele sustenta o seu povo. Aleluia! Sabe, irmãos, essa é uma tranquilidade que eu tenho na minha alma, é uma paz que eu sinto, de que o nosso Pai Celestial, ele cuida de nós. De modo que nós temos que olhar para essa situação aqui de Elias e termos paz em nosso coração em qualquer tempo, sabendo que Deus cuida de nós. Vocês se lembram, Jesus no Sermão da Montanha falou que nós não temos que andar ansiosos com comer, beber e nos vestir, porque os gentios, e quando ele fala assim, os gentios são aqueles que não creem, aqueles que não têm o Senhor como sua esperança, aqueles que não estão, né, no esconderijo do Altíssimo, aqueles que não se apegaram ao Senhor com amor, né, o que diz o Salmo 91, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. É o que está escrito na palavra de Deus. Nós então temos que tomar posse dessas verdades e olhar para esse texto e ver que o Senhor, ele nos sustenta de qualquer jeito. Ele tem formas misteriosas de agir. Foi o que ele fez com Elias aqui, não é? O que ele fala aqui para o Elias? Ele libera essa palavra que vai haver essa seca, que não iria chover. Então ele diz para Elias e fala assim, no verso 3, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, um ribeiro, né? E ordenei, preste atenção, irmãos, aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Irmão, pensa nisso. O corvo é uma árvore de rapina. O corvo, ele é um comedor de carne. E o Senhor, ele usou esses pássaros para alimentar o profeta. Quando ele disse isso para mim, sobre os corvos, eu entendi que as pessoas, seja quem for, não interessa, que o Senhor vai gerar provisão para o seu povo. Enquanto nós estivermos, preste atenção no que eu vou dizer, onde Ele quer que nós estejamos. Ele ordenou ao profeta que estivesse ali, junto ao ribeiro, porque Ele ordenou que os corvos fossem para ali. E ali havia provisão. Se nós estamos na posição que Deus quer que nós estejamos, se nós não nos desesperar, o Elias podia falar, mas o que é isso? Eu vou ficar ali esperando passarinhos, pássaros trazerem comida para mim. Irmãos, eles levavam, Deus mudou a ordem ali, Ele arrumou ali um bocado de corvos, esses corvos, eles iam caçar, eles iam procurar carne para Elias, eles traziam carne para Elias, em vez de comer, era um tempo de seca, irmãos. Em vez de comer, eles levavam para Elias, levava pão para Elias, eles iam pegar pão. O corvo, vou falar um urubuzinho, o corvo é um urubuzinho. O urubuzinho, ele ia lá e roubava o pão, pegava o pão na casa de alguém, pegava pão, ele não faz pão, mas ele pegava o pão e levava o pão para o profeta. O profeta foi alimentado. E aqui eu tomo a palavra do Senhor que diz que a igreja será sempre suprida, a igreja será sempre provida pelo Senhor, pelo Pai do céu, nosso Pai do céu. Ele provê a igreja, não interessa como, irmãos, a comida vai chegar à sua casa, amém? Toma posse disso aí, sabe? Você não tem que ficar preocupado com essas coisas, não tem que ficar preocupado. É buscar o reino do Senhor, buscar a sua justiça.
sabe, estar na presença do Senhor, você não se preocupe não. A provisão do Senhor virá. É o que a palavra de Deus está dizendo. Foi o que Deus fez com o profeta. Mas ele não fez só isso não. Porque o que acontece em seguida, né? O texto diz para nós assim, no verso 7, mas passados dias, a torrente secou, o rio secou, porque não chovia sobre a terra. Aí vem a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Gente, lá pro lado da Síria, sabe? Gente assim, mais Sidom, tá lá perto do Mediterrâneo, e vai para aquele lado de lá. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Pensa um pouquinho. A palavra de Deus fala lá na lei do Senhor acerca das viúvas e dos órfãos. Que é para cuidar deles. Porque a viúva e o órfão, gente, nesse tempo não tinha previdência social, pensão para a viúva, não. A mulher, quando ela ficava viúva, ela perdia ali aquela sua provisão que vinha do seu esposo. Então as viúvas tinham que ser cuidadas. As viúvas, elas eram pessoas necessitadas. Eram pessoas que precisavam de cuidados e não de cuidar de alguém. Olha o que o Senhor faz. Ele ordena a uma viúva que cuide do Elias. Vocês estão entendendo? Está vendo o improvável? Como que essas coisas se levantam assim, mostrando como que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. E aquilo que a palavra de Deus fala, que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus, irmãos. Então olha aqui, ele vai a Sarepta, que tinha uma viúva lá, pronto. Então ele se levantou e chegou a Sarepta, e na porta da cidade ele viu uma mulher viúva. As viúvas se vestiam de preto, elas eram facilmente identificadas, né, pelo manter a sua viuvez. Então ele viu a mulher, era uma viúva, e apanhando lenha. E ele a chamou, entendeu, é ela, Deus falou no coração dele, ah lá a viúva, né? E ele disse, traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, não é só água que eu quero não. Olha bem, irmãos, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Estão entendendo? O profeta tinha uma palavra de Deus que dizia, essa mulher vai te sustentar. Então ele estava ali, naturalmente falou assim, olha, cumpre aquilo que Deus te ordenou. Me traz água e me traz pão. E a mulher fala para ele, dá a ele o quadro, a situação da vida dela. E, porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Muito pobre. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Ela pegou a lenha ali, né? E vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela estava pegando uma lenha para fazer o último bolinho da vida dela. Ia acabar. E a situação geral não dava esperança, não. Porque ninguém tinha nada. A situação era de fome em toda a terra. E essa mulher estava lá com a última reserva dela, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas Deus disse para o profeta, vai ter uma viúva lá em Sarepta. Ela vai te sustentar e você vai demorar lá muitos dias. Estão entendendo, irmãos? Então o profeta, o homem de Deus, ele caminha pela palavra do Senhor. Ele não caminha pelo que ele vê, mas pelo que vem da parte do Senhor. O justo viverá por fé. E fé, irmãos, pode parecer loucura, ilógico. Olha o que esse homem fala para essa mulher. Eu digo assim, quando eu falo desse texto, que parece assim, né? Que o Estatuto do Idoso prendia esse profeta, né, abusado, explorador de viúva, porque ela só tinha um tiquinho lá e ele ainda pedindo comida para ela. Olha o que ele disse para ela. Verso 13. Não temas. Esse homem tinha uma palavra de Deus. Vai e faz o que disseste.
Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém, irmãos? Então, assim, o profeta, Deus trouxe provisão em meio a uma situação de privação, usando os corvos, usando a viúva. O milagre estava em todas as coisas. O milagre estava ali, já falamos sobre isso, no fato dos corvos trazerem carne e pão para o profeta. E agora tem uma panela, sabe, gerando farinha, e uma botija gerando azeite. Ali tirava e enchia de novo. Olha o milagre da multiplicação de pães, olha os milagres do Senhor ali ocorrendo, irmãos. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós temos um Deus poderoso, aleluia, aleluia. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus fiel. É um Deus fiel, é um Deus que ele não pode falhar, ele não vai negar a si mesmo, é a sua essência, ele nunca vai negar a si mesmo, sabe? A gente pode até falhar, mas o Senhor, ele nunca vai falhar. Isaías 41:10 diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Com a minha destra fiel. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toma tanto sentido para nós este verso primeiro do Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Diz ao Senhor, Deus meu, aleluia, em quem eu confio, meu refúgio, minha fortaleza, minha segurança, minha paz, minha provisão. Aleluia, irmãos. Que o Senhor encha seu coração de paz, que o Senhor encha seu coração de confiança, sabendo assim que, independente das circunstâncias, você que está aí assim, talvez preocupado com o que vai haver na sua mesa, a comida, irmãos, vai haver comida. Aleluia. Eu profetizo isso na sua casa, profetizo isso na sua vida. Não vai faltar nada não, irmão. O Senhor cuida de você, tem pai. Aleluia. Você tem pai que cuida de você. Não vai faltar coisa alguma na mesa dos filhos, dos justos, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que descansam nele. Não vai faltar. O Senhor nem que ele tome os corvos, preste atenção nisso que eu estou dizendo, nem que entre pela sua janela a comida, sabe, meu irmão? Nem que o improvável, aquela pessoa que você nunca imaginou, aquela pessoa que você sempre pensou que era até mais necessitada que você, vai bater na sua porta. Isso pode acontecer. Não importa, irmão, se é nesse momento que a gente está vivendo ou nos momentos futuros. Essa é uma palavra para todo o tempo sobre a igreja, para as nossas vidas, para nós entendermos que há um cuidado de Deus sobre nós, que Ele vai nos guardar e sempre nos sustentar. Toma essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Toma essa palavra no seu coração. Como está escrito no Salmo 91 também, que é tão apropriado para esses momentos. Vão cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será abalado. Vai ficar lá, firme, porque os seus olhos não estão nas circunstâncias. Seus olhos estão no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? O Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso mantenedor, sustentador, nosso Pai. Em nome de Jesus, que você enxergue nessa palavra de 1 Reis 17, nessa situação que o Elias vivenciou. Toma isso para você, com uma certeza de sustento, em meio a tempos de angústia e de paz. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Que a alegria do Senhor permaneça no seu coração e na sua casa. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom, Senhor, fazer parte do teu povo, da tua casa. Essa segurança que nós temos no Senhor. E é tão somente isso, Senhor, que o Senhor pede a nós. Quando o Senhor foi perguntado pelos teus discípulos quais são as obras do Senhor, quando eles perguntaram quais as obras de Deus para que as façamos, o Senhor respondeu: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. A nós nos cabe crer, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar, descansar, porque o Senhor vai fazer o resto. O Senhor é Deus responsável, o Senhor é um Deus fiel, que cuida do seu povo. Aleluia por isso, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por todo esse amor que nos cobre. Eu oro pelos nossos irmãos, por toda a igreja, por esses que estão ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo. Pai, cubra-os com teu amor. E aqueles que porventura estiverem ouvindo este vídeo e ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, que eles possam correr para os teus braços e atender ao teu convite que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, corramos para o Senhor. Corramos, busquemos o Senhor enquanto é tempo, é o que diz a tua palavra, Senhor. Abençoa então, Senhor, cada um, cada família. Eu libero bênção sobre sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.